Olá, voltando aí, vamos lá para a nossa aula final da nossa introdução ao uso do Game Maker, aula 21. Na aula passada nós ficamos de resolver aquele problema se o jogador tocasse uma tecla ou então nós iríamos deixar o jogo no automático. Então, caso o jogador queira jogar, então se ele apertar a tecla Q ou A, então ele deve retomar o controle do jogo. Então entre aí lá no evento Keydown da tecla A e dentro do evento Keydown digite lá abaixo, né, da velocidade alto igual a false. Então basta digitar esse código aí dizendo que assim que eu apertei a tecla alto vira false, então ele já não existe mais. Daquilo que nós programamos fica suspenso e o controle passa para a tecla A. Na sequência, faça a mesma coisa com a tecla Q. Digite lá alto igual a false para devolver para o teclado, para a tecla Q, o controle da raquete número 2. Em seguida, rode o jogo aí para ver o que vai acontecer. Então, quando você roda o jogo, ele começa com o comando automático, né? A raquete se move automaticamente. Mas uma vez que você aperta a tecla Q ou a tecla A, ele passa então aí o comando para as teclas e você pode então jogar como jogador número 2. Do modo como o jogo está, é quase impossível que você consiga vencer o computador. Então vamos diminuir essa precisão do computador. Então clique lá no objeto raquete, abra lá o step, né, do objeto raquete e dentro da janela de step, do código de step do objeto raquete 2, nós temos lá que if alto igual a true, né? Então nós temos que o y é igual ao objeto bola.y. Então vamos mudar esse código aí. Então vamos digitar aí dentro do step, no código do step, vamos digitar o y igual a lerp, abre parênteses o y, vírgula, objbola.y, vírgula, ponto 05, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então esse código aí diz o seguinte, que o y vai ser o que? Um valor, o lerp significa que ele é um valor agora calculado sobre uma porcentagem, sobre dois valores. Então nós temos o valor verdadeiro de y e nós temos o valor y do objeto bola. Então nós temos o y da raquete e o y do objeto bola. Então ele vai calcular essa variável num valor de 1,05 de porcentagem, ou seja, 50% desse valor. Então toda vez que ele for calcular a posição agora da raquete, ele vai calcular ela com 50% de incerteza com relação à posição. Então isso dá a você uma possibilidade de vencer o computador. Você pode alterar o número aí para 2, 3, 1, 6 e ver o que acontece. Então rode o jogo para ver agora a nova configuração. Então rodando o jogo aí diversas vezes, né, jogando e vendo o movimento, você vai percebendo que às vezes a raquete não consegue fazer o movimento de forma correta. Então aí você cria uma possibilidade de vencer essa inteligência artificial aí do computador. Vamos agora adicionar um som. Então vá lá na barra de recursos, clique em Sounds, clique Create Sound. Renomeie então aí o nosso objeto de som para snd_som e clique lá no botão buscar para escolher aí o arquivo de som que você vai colocar como efeito aí quando a bola bater aí nas laterais do seu jogo. Então uma vez escolhido aí o som que você quer que o seu jogo emita aí quando a bola bater nas laterais, clique em abrir para adicionar o som. Você pode clicar ali no botãozinho de play para ouvir o som que você adicionou. Ele suporta esses formatos que estão aí na tela, ó. Então o seu som estando num desses três formatos aí, ele vai suportar tranquilamente. Caso contrário, você terá que procurar aí na internet algum outro som que esteja nesse formato para poder adicioná-lo aí ao Game Maker. Feito isso, então dê 2 cliques aí no objeto bola aí dentro da janela de recursos para abrir a janela de eventos do objeto bola. Então clique lá no objeto barreira, aquele objeto azul que nós criamos que está acima e abaixo
da nossa ROM para nós utilizarmos aí a questão da colisão da bola com ele para emitir o som. Então, dentro do evento de colisão da bola com o objeto barreira, digite aí esse código Audio Play Sound, então SND som, 4, false. Isso quer dizer que o nosso Audio Play Sound, a variável interna de tocar som do Game Maker, vai tocar o nosso SND som, ou seja, o som que nós escolhemos. Ele vai dar para ele uma prioridade de 4, mas não se preocupe com esse número, porque isso aí determina a prioridade em que os seus sons devem aparecer dentro do jogo. Então o Game Maker ele chega até a assumir uma prioridade para até 100 sons diferentes. Então não se preocupe com isso. Eu coloquei 4 aí, mas você pode colocar 1, 2, 10, 50, que vai funcionar do mesmo jeito. Seria o caso se você tivesse 10 sons tocando e quando fosse tocar os 10 sons ao mesmo tempo, esse aí tivesse prioridade de tocasse primeiro. E depois você vai dizer que o loop, né, nós não queremos que esse som fique tocando várias vezes indefinidamente. Então nós queremos que a bola bata na lateral e toque o som apenas uma vez. Então nós vamos dizer que o loop é false. Então coloque esse código aí e rode o seu programa para ver o que acontece. Então veja que agora ao bater nas laterais, a bola faz um som, né, o som que você escolheu. Você pode escolher um outro som diferente e fazer a mesma coisa com as raquetes, né? Então aí você é quem escolhe. Coloquei como exemplo, né, como você vai fazer para adicionar o som na raquete. É só entrar lá no evento de colisão dela com a bola e adicionar aí a linha de código e mudar o nome do seu som e também a prioridade dele, né? Mas eu não recomendo muito, porque senão o jogo, só se for um som bem baixo, um sonzinho bem agradável de se ouvir, porque senão o jogo fica, né, maçante, fica ruim o jogo. Então fica a sua escolha, mas faça aí o seu exercício, escolha um som qualquer e coloque aí para ver o que vai acontecer com o seu jogo. Crie então aí um objeto chamado OBJ_placar e você não vai colocar nenhum sprite nele, apenas crie esse objeto. Uma vez criado o objeto, dê 2 cliques sobre ele para abrir a janela de eventos dele. Na janela de eventos, vamos criar aí um evento Create. Então, clique aí no Add Evento, Create. Então, na janela de código que se abre, coloque essa variável DScore igual a 0. Então, o placar dele é igual a 0. Agora volte lá na janela de eventos e vamos adicionar um novo evento, o evento Draw, e depois nós vamos escolher a opção Draw, ou seja, desenho. Então o objeto Draw, ele desenha alguma coisa na tela. Então ele vai desenhar para nós na tela o nosso placar. Então para isso nós vamos definir dentro dele qual será a fonte que nós queremos que ele utilize para exibir o número do nosso placar. E também nós vamos definir qual é a cor que nós queremos. Então nós colocamos aí que ele vai usar a fonte placar e vai usar a cor branca, né? E depois o draw text, ou seja, esse texto que ele vai exibir vai ser exibido em 10 por 10 pixels de distância de x ou y, e dentro dele vai estar a string DScore, que é aquilo que nós setamos lá no evento Create. Então vamos lá, para isso nós temos que criar uma fonte. Então clique aí do lado na barra de recursos, clique em fontes, depois Create Fonte. Escolha então a fonte que você quer incorporar ao seu projeto. Eu vou deixar o Arial mesmo e só vou mudar o tamanho dela para 20, para ela ficar com tamanho maior na tela. Então faça aí as alterações que você achar necessária e ok. Então, para adicionar algum valor ao nosso placar, nós temos que buscar lá o evento onde a nossa bola ela vai colidir com o objeto lateral. Então clique 2 vezes no objeto bola, depois lá na janela de eventos clique no objeto lateral lá, o objeto amarelo que nós colocamos nas laterais do nosso jogo, e dentro do código aí desse objeto aí, digite DScore igual a DScore mais 5, porque nós vamos aumentar de 5 em 5 os pontos toda vez que a bola sair pelas laterais do jogo.
Rode o jogo aí e veja o que acontece. Observe que quando você roda o jogo para, né? A bola sai e o jogo trava. Então vamos voltar ao código lá do objeto lateral e vamos mudar esse código. Vamos colocar lá objeto placar DScore igual ao objeto placar DScore mais 5. Nós vamos dizer para ele que toda vez que a bola bater na lateral, nós vamos pegar a propriedade ou a variável DScore do objeto placar e vamos adicionar 5 nela. E vamos reposicionar o objeto bola em x320 e em y240, ou seja, bem no meio da tela, como ele aparecia, né, de modo default. Então faça isso e rode o jogo para ver. Observe que agora os pontos do placar vão aumentando e a bola surge novamente aí na posição central da nossa room e o jogo prossegue. Dê 2 cliques novamente no objeto placar e vamos adicionar um novo evento a ele. Agora vamos adicionar um evento de step, ou seja, um evento de passo ao nosso objeto placar. Então clique lá em Add Event, Step, depois Step. Para que o nosso jogo aí fique um pouco mais interessante e você vá percebendo as possibilidades que você tem, nós vamos fazer uma brincadeira aí, né, dentro da minha área de conhecimento, que é a filosofia. Então nós vamos colocar esse código aí dentro do step, né, do nosso objeto placar. Então, if obj_placar.DScore igual a 20, global.resposta igual a getString. Né? Qual o filósofo que disse penso logo existo? Então, coloque aí nome dentro do label onde você vai responder. Depois, se global resposta for igual a Descartes, obj_placar DScore igual a obj_placar DScore mais 5. Caso contrário, game restart. Então, o nosso código diz o seguinte: se o objeto placar, né, através da sua propriedade DScore, que é a propriedade do número do placar, for igual a 20, o que acontece? A global resposta, ou seja, uma variável global chamada resposta, ela vai assumir o valor, né, de resposta que foi digitado para a pergunta da getString, da janela que nós vamos colocar para o usuário. Então, qual o filósofo que disse penso logo existo? Então, dentro da janela vai aparecer nome e a pessoa tem que dar uma resposta por escrito. Então, se global resposta, se o que essa resposta assumir for igual a Descartes, então ele entende que está correto. Então ele vai colocar o objeto placar, a variável DScore do objeto placar, como a variável DScore com mais 5. Ou seja, ele vai adicionar 5 ao nosso placar. Caso contrário, ele vai restaurar o game. Então jogue aí, né? Clique aí, coloque esse código aí dentro da janela de forma correta, como está escrito aí, e depois rode o programa para ver o que acontece. Observe aí que ao chegar aos 20 pontos, a janela é exibida, né? Então, ele coloca aí qual filósofo que disse penso logo existo. Então a resposta correta é Descartes, né? Então, se você escrever Descartes, clicar em OK, veja o que vai acontecer. Se você deu a resposta correta, é adicionado mais 5 ao seu placar e o seu jogo continua. Caso você não saiba a resposta ou não queira responder, clicando em OK ou em Cancel, veja o que vai acontecer. Seu jogo é restaurado e seus pontos voltam ao número 0. Então, você deve saber aí a resposta correta para que você possa continuar jogando e fazendo os seus pontos. Então eu deixo de exemplo aí uma outra brincadeira para você, né? Se o objeto placar chegar a 40, então dessa vez nós vamos perguntar quem criou a teoria da caverna. Então foi o filósofo Platão e tal, e aí você adiciona mais 5 e o jogo continua. Então você pode fazer aí diversas brincadeiras com estas janelas, com o seu usuário, com a pessoa que vai jogar o seu jogo. Como no nosso caso, a minha área de conhecimento é a filosofia, eu coloquei algumas perguntas referentes a filósofos. Mas você pode fazer o que você quiser com o seu jogo. Então fica aí para você essa ideia de você criar janelas, criar uma interação com o usuário durante o jogo.
Bom, terminamos aí o nosso jogo, nós vamos ficando por aqui, né? O nosso objetivo aqui não era criar um jogo complexo, um jogo bonito, um jogo, né, perfeito. A nossa ideia era passar para você o que é a programação, qual é a dificuldade da programação, como é que a lógica de programação funciona e para você perceber se você tem habilidade, se você tem competência para entrar nessa área, se você tem gosto por essa área. Aí já deu para você perceber quais são as dificuldades de se lidar com isso, embora o Game Maker seja um software muito fácil de se usar, né? A programação é algo muito mais complexo do que isso, mas dá para você ter uma noção. Então fica aí para você o desafio de você conseguir fazer o segundo placar. Então nós fizemos apenas um placar, né? Esse placar ele marca a saída da bola pelos dois lados. Então eu gostaria que você continuasse e tentasse fazer aí um placar, um segundo placar, e através desse segundo placar você marcasse os pontos dos dois jogadores e eles fossem aí evoluindo, né, marcando seus pontos conforme eles realmente conquistassem o progresso dentro do jogo. Para isso você vai ter que mexer nessas duas barras amarelas que nós criamos aí, ou seja, você vai ter que deixar uma delas apenas e mudar a outra, né, para outra figura, criar um outro objeto lateral de uma outra cor para poder programar tudo aquilo que nós fizemos nessas barras. Você vai ter que fazer agora em separado e depois colocar o código lá, né, para a colisão da bola com essas barras em separado. Então ela vai colidir com a barra da direita marcando o ponto para o jogador 1 e com a barra da esquerda ela vai marcar o ponto para o jogador 2. Então faça esse exercício aí, vá treinando, vá aprendendo, né? Então é bom para você treinar, é bom para você usar a sua criatividade para resolver os problemas que o código vai nos trazendo durante a programação. Se você dispor de um software original, você pode clicar ali na barra ali Build, que vai abrir para você a criação do executável. Então, clicando lá, você pode criar o executável do seu jogo, uma vez finalizado ele. Então, ele abre aí para você um lugar onde você vai buscar a pasta na qual você quer salvar o seu executável, né? Eu escolhi aí uma pasta, coloquei o nome dele de Game Raquete e vou clicar em salvar. Foi criado aí o instalador do meu jogo. Então ele cria para mim aí um pacote para poder instalar o jogo. Se você dispor de um programa original, você pode criar o executável e distribuir para os seus amigos. Mas o mais importante é que você vá percebendo que o jogo, embora esteja concluído, ele tem diversos erros, né? Existem diversos problemas que ele vai dar agora durante a execução do jogo. E programar é justamente isso, é começar agora a ter gosto para resolver esses problemas. Então a bola vai se prender aí na raquete, num determinado momento a bola vai espirrar, num determinado momento a bola vai assumir uma velocidade estranha. Então tratar todos esses problemas que irão acontecer durante a execução do jogo é que é realmente programar. E ter paciência, ter gosto de fazer isso. Isso é ser um bom programador. Então que você possa ter paciência, corrigir os erros aí do seu jogo e produzir um bom jogo. Boa sorte para você. Então, até lá, nós nos vemos aí nas aulas de filosofia.